Pois é, pessoal, fala por bom estar aqui hoje com o pastor Célio, ele que representa a Insegec aqui em Maceió e vai falar um pouco conosco hoje, ele que nos cedeu aqui a entrevista na casa dele. Vamos falar um pouco sobre o homossexualismo. Eu queria começar perguntando a ele se a Bíblia condena a homossexualidade. Bom, eu queria deixar claro que todo o nosso ponto de vista como igreja, como representantes da igreja evangélica, como líderes da denominação, nós não condenamos o homossexual. Nós condenamos a prática, não nós, mas aquilo que diz a palavra. Então, como nós cremos naquilo que Deus deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada, então a nossa posição, nem a opinião, mas a nossa posição é em linha com o que está escrito na palavra. E mediante a palavra, ela condena, a partir de muitos versículos que a gente pode observar nos escritos deixados pelo Senhor. Pastor, tem uma pergunta aqui que alguns internautas mandou para a gente, é que na sua opinião, a Igreja Católica condena o homossexualismo apenas para não ser rotulada como uma igreja homossexual, que os padres não podem casar, as madres não podem casar? Bom, quanto à posição da Igreja Católica eu não sei. Eu sei daquilo que nos remete à palavra. Quando Deus criou o homem, em Gênesis 1, a partir do versículo 27, a Bíblia diz que assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então essa criação foi um propósito. E qual foi o propósito? A procriação, é o que está escrito no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Essa é a posição da palavra. Então, para que o casamento, o homem e a mulher? É para a geração de filhos, para que filhos fossem povoados a humanidade através daquilo que Deus tinha colocado no propósito de encher a terra, de estender a bênção dele sobre a terra, sobre o homem. Então este é o propósito da Bíblia, que o homem e a mulher se unam para gerar filhos. Agora, pastor, a interpretação da Bíblia, das Escrituras, é necessário o quê? É necessário que o escritor passe por uma experimentação, na realidade, ele interpretar, literalmente, ao pé da letra, ele tem que interpretar a palavra. Será que com essa interpretação, nos manuscritos antigos, que a Bíblia que eu conhecendo foi escrita no hebreu? Eu me corrija se eu estiver errado, A gente fez algumas pesquisas e a Bíblia foi escrita no hebreu e na língua antiga dos caldeus, é isso? É verdade, Então, o hebreu antigo não se escrevia as vogais, Então, com base nisso, poderia haver uma interpretação errada sobre a homossexualidade na palavra? Não, porque como o próprio texto que nós acabamos de ver aqui está claro, macho e fêmea. Não se trata de apenas uma vogal, é realmente uma palavra. E outros textos também nós temos aqui, para ser bem claro, em Romanos, no capítulo 1 do Novo Testamento, está aqui bem, mas bem definido daquilo que Deus fala sobre a humanidade, do que está acontecendo nos últimos dias. O que está acontecendo? Que os homens estão mudando os valores, estão quebrando os princípios deixados pelo Senhor e por causa disso a transgressão. É uma parte um pouco grande, mas aqui a gente pode observar. Veja o que diz no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18. Aqui está claramente escrito aqui que eles mudaram, os homens têm pervertido, têm mudado os valores de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, porque essa não foi a proposta de Deus, como nós falamos em Gênesis, que a união deveria acontecer a partir do homem e da mulher. Então aqui está dizendo, e é muito forte, se você continua os versículos, ele diz, olha, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido. E ainda diz mais, para fazerem coisas inconvenientes. Ainda diz, estão cheios de toda iniquidade, de prostituição, de malícia, de inveja, de maldade, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. E ainda diz mais, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E ele diz,
Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então Deus está bem taxativo aqui, não precisa nem ter muita revelação, que isso aqui é uma coisa que você percebe que está bem claro aos nossos olhos. Voltando a isso, da má interpretação da Bíblia, tem outra pergunta que fala: tomamos um notório exemplo de como se pode tirar as passagens bíblicas do seu contexto. Aí ele colocou, em Mateus 27:5, aí fala, retirou-se e foi se enforcar. Não é isso? Já em Lucas 10:37 fala que Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. Né? Aí ele falou, se usar essa interpretação, Jesus não ia fazer que todo mundo fosse se enforcar, né? Dessa mesma maneira. Então ele pergunta, poderia dessa forma ter a mesma interpretação errada com a homossexualidade? É muito perigoso você pegar um versículo isolado da Bíblia e tomá-lo como verdadeiro. Então você tem que pegar a mensagem central daquilo que diz a Bíblia. Se você pegar outros versículos, se você tomar ali outros livros, você vai pegar o contexto que a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. E nós não vemos numa atitude de homossexualidade, um homem com homem, mulher com mulher, não vemos ali uma atitude, né, de santidade. Agora, pastor, a gente nota que quando a gente pergunta qualquer questão referente ao homossexualismo e o que a Bíblia diz, eles logo citam aquela história de Sodoma e Gomorra, né? E nossa posição, assim, nossa pergunta que queria falar com o senhor é que teria mesmo Deus decidido destruir uma cidade, toda uma população, só por causa de um caso isolado, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Não, ali não se trata apenas de um caso isolado. Se você observa o que a palavra diz, Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava desagradando a Deus, não era um caso, era uma cultura que estava naquela cidade, era um espírito maligno que operava naquela cidade ali, que trouxe para aquele povo essa maldição, aquilo que eu acabei de dizer. Se eu estou em obediência, a bênção de Deus está sobre minha vida, mas se eu estou em desobediência, o que acontece? Fica impossível Deus colocar a sua mão, abençoar uma coisa que está errada. Seja um pai na igreja, e um pai para conversar com o senhor sobre o filho dele se revelou para ele homossexual. Qual é o conselho, qual a direção que você daria a esse pai? O meu conselho para o pai é sempre chegar junto desse filho e oferecer para ele amor, que o amor, a própria Bíblia diz que cobre uma multidão de pecados, e Deus nos ama tanto que esse amor muitas vezes nos constrange até em pecar. Então, se você ama tanto, se você zela tanto pelo seu filho, eu acho que é hora de você chegar junto, trazer o seu filho no peito e ministrar no coração dele e procurar ajuda. Procurar uma ajuda, porque o Deus a quem servimos, a quem cremos, é o Deus do impossível. A homossexualidade tem ou não tem solução? Tem sim. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, pessoal, espero que tenhamos conseguido alcançar o nosso objetivo, que é tirar algumas dúvidas sobre as pessoas que estão querendo saber sobre um pouco sobre o homossexualismo. Caso vocês tenham alguma dúvida, maiores perguntas, vai aparecer o e-mail aqui da gente da produção. Pode passar o e-mail, que eu não sei se o pastor Célio vai responder. Eu quero dizer para você que tem solução sim. O Deus que eu sirvo é um Deus de milagres. Ele operou ontem, continua operando hoje e vai continuar operando amanhã. Muito obrigado, pastor Célio. Com imagens de Marcos de Melo, apoio técnico de Djalma Nunes, e que vem o povo aqui no Fala Povão.